A costa europeia surgia no horizonte como uma miragem carregada de memória e promessa. Para os homens a bordo da Victoria, aquela linha tênue que separava céu e terra era mais do que um marco geográfico. Era a fronteira final entre a vida e o fim, entre o esquecimento e a eternidade. Após quase 3 anos navegando por mares desconhecidos, enfrentando fome, motins, doenças e tormentas que beiravam o sobrenatural, enxergar novamente o contorno familiar do continente parecia um renascimento. Mas o retorno não seria triunfante imediatamente. Ainda havia riscos. A Europa não era uma terra neutra, menos especialmente para uma nau castelhana exausta, carregada de especiarias valiosíssimas e navegando em águas onde o domínio português era forte. Embora estivessem tão próximos, ainda existia a possibilidade de captura, aprisionamento ou mesmo destruição deliberada. Era um oceano de tensões políticas que exigia cautela absoluta. O clima a bordo era estranho, quase suspenso. Havia lágrimas, risos contidos, abraços silenciosos e também um medo profundo de que tudo pudesse ruir no último instante. A alegria da visão da terra misturava-se ao peso de tudo que haviam perdido. Ninguém era o mesmo homem que havia partido de Sevilha. O mundo também não era mais o mesmo. Juan Sebastián Elcano, firme no comando, sabia que aquela última etapa exigiria a mesma atenção que qualquer trecho do Índico ou do Cabo da Boa Esperança. O oceano, embora mais familiar, ainda podia surpreender, e a política europeia, mais imprevisível que qualquer tempestade, poderia jogar contra eles. A Victoria avançava pelo Atlântico Norte com cautela, suas velas remendadas tremulando ao vento. O casco rangia, marcado pelas cicatrizes de mares distantes, e o cheiro de cravo impregnado nos porões misturava-se ao aroma fresco da brisa europeia. Os homens estavam mudos diante da emoção. Muitos tocavam o convés com reverência, como se agradecessem ao navio por tê-los se carregado até ali. Para eles a Victoria não era apenas uma embarcação, era um ser vivo, uma companheira que sofrera e lutara com a mesma intensidade de qualquer homem. As mãos calejadas acariciavam a madeira escurecida, traçando linhas irregulares que contavam histórias silenciosas. Apesar de tudo, o perigo persistia. Ao longo da costa portuguesa, vigias eram colocados no mastro continuamente. Qualquer vela desconhecida despertava alerta. Qualquer mudança repentina no vento podia alterar o destino. Era como caminhar sobre gelo fino, ainda que estivessem tão perto da segurança. Durante noites inteiras, sob um céu estrelado que parecia finalmente benigno, a tripulação cochichava entre si lembranças fragmentadas. Contavam histórias dos companheiros que haviam ficado pelo caminho menos mortos pelo escorbuto, pela fome, por tempestades ou conflitos. Evocavam Magalhães, lembrando sua voz, sua postura imponente, suas decisões ousadas. Era impossível não imaginar o que o comandante diria se pudesse ver a Victoria agora, tão perto de completar a circunnavegação que ele próprio havia idealizado. O mar parecia mais tranquilo, mas o clima emocional era denso, pesado, transbordando de simbolismo. Cada noite se tornava uma viagem interior, uma reflexão coletiva sobre o significado daquela jornada. Em muitos momentos o convés permanecia silencioso por horas, quebrado apenas pelo som suave das ondas. O sofrimento compartilhado criara laços invisíveis, uma irmandade forjada pelo limite humano. Todos sabiam que nenhum outro grupo no mundo entenderia verdadeiramente o que haviam vivido. Com o passar dos dias, o navio aproximava-se do ponto decisivo, o estreito de entrada para o golfo que levava ao sul da Península Ibérica. Era o momento de escolher a rota final. Aproximar-se demais das costas portuguesas seria arriscado. Eles precisavam desviar, mantendo-se longe de portos e baías onde poderiam ser interceptados. A navegação tornava-se mais cuidadosa conforme a Victoria se posicionava para cruzar o último trecho do Atlântico. O clima alternava entre ventos favoráveis e rajadas hostis. O oceano parecia testar seus limites uma última vez. Em algumas madrugadas, ondas maiores erguam-se como lembranças das tempestades passadas, mas nada comparado ao terror do Índico ou ao furor do Cabo. Numa noite particularmente tensa, um vigia anunciou uma vela distante. O coração dos homens gelou. Elcano ordenou silêncio imediato. Eles apagaram lamparinas, reduziram velocidade e moveram-se furtivamente pelas sombras do mar. A tensão durou horas, com respirações contidas e olhares atentos. A embarcação inimiga menos, se é que era inimiga menos, passou ao longe, ignorando-os. Quando o perigo se dissipou, alguns homens choraram silenciosamente, exaustos da constante ameaça. A Victoria seguiu, em sua fragilidade invencível, rumo ao Estreito de Gibraltar. Ao aproximar-se do lendário portal entre mares, a paisagem assumiu um tom mítico. Os enormes penhascos emergiam da escuridão como sentinelas de pedra. A história do mundo ecoava naquela passagem. Fenícios, cartagineses, romanos, mouros, navegadores de todas as eras haviam cruzado aquele corredor de água.
A tripulação mal acreditava que, após tantos anos, navegavam novamente por mares europeus. Era como retornar do reino dos mortos. Mas antes que pudesse haver comemoração, uma nova preocupação surgiu. A presença frequente de embarcações portuguesas naquela região. O estreito era uma artéria vital monitorada com rigor. Elcano sabia que qualquer erro poderia significar a perda da missão, tão perto do fim. Durante a travessia, esconderam-se nas sombras da costa africana, onde as correntes eram mais imprevisíveis, mas a probabilidade de encontros era menor. A Victoria avançava devagar, quase rastejando pelo mar. O vento era irregular, ora soprando com força inesperada, ora morrendo no instante seguinte. A tripulação inteira permanecia em absoluto silêncio, como se o próprio som pudesse atrair atenções indesejadas. Mas o destino, ou talvez a combinação de coragem, habilidade e sorte que sempre acompanhara a Victoria menos permitiu-lhes passar sem serem avistados. Quando deixaram o estreito para trás, a emoção tornou-se irreprimível. Tinham alcançado o mar interior que levava ao sul da Espanha. Agora era apenas questão de dias até o retorno à civilização, ao porto que marcaria o fim do impossível. A viagem pelo Mediterrâneo Ocidental foi mais rápida do que esperavam. Ventos favoráveis pareciam empurrar a nau como se o próprio mar quisesse celebrá-la. A paisagem era conhecida, quase doméstica, o que provocava uma sensação agridoce. Finalmente estavam voltando. Mas o que encontrariam? Havia ainda medo. Será que seriam recebidos como heróis ou como fragmentos esquecidos de uma expedição malfadada? Eles não sabiam quantas notícias haviam chegado à Espanha. Talvez todos acreditassem que estavam mortos. E então, numa manhã clara, com o sol surgindo sobre a superfície calma das águas, avistaram a entrada do porto de Sanlúcar de Barrameda. O silêncio tomou conta da Victoria. Não era um silêncio de medo, mas de incredulidade. Homens se abraçaram, outros caíram de joelhos. Alguns beijaram o convés. A emoção corria como um rio entre todos. A vista das torres das casas brancas do porto familiar era tão poderosa que vários deles choraram sem contenção, sacudidos por soluços profundos, quase infantis. Chegavam ao lugar de onde haviam partido quase 1000 dias antes. Quando a Victoria entrou lentamente no porto, movida por uma força que parecia mais espiritual do que física, os moradores ficaram perplexos. Primeiro havia curiosidade. Depois espanto. Só então veio a incredulidade. A nau que muitos acreditaram ter sido perdida para sempre estava ali, retornando como um fantasma vitorioso. O estado deteriorado da embarcação impressionou imediatamente. Era possível ver remendos improvisados, velas rasgadas, madeira escurecida, marcas profundas de tempestades e batalhas invisíveis. Mas ali estava ela menos navegando, resistindo, viva. As pessoas correram para o cais. Gritos ecoaram. Uma multidão se formou. Autoridades apareceram, comerciantes, pescadores, soldados e curiosos se aglomeravam, tentando entender o que estavam testemunhando. Quando Elcano desembarcou, houve um silêncio respeitoso, como se todos percebessem que aquele homem trazia o peso de um mundo nos ombros. Ele caminhava com dificuldade, a pele queimada pelo sol, o corpo magro demais, mas os olhos firmes, carregando uma história que ninguém ali ousaria imaginar. Atrás dele, os sobreviventes, menos apenas 18 homens de uma frota que havia partido com mais de 200, desciam com passos trêmulos. Alguns eram carregados, outros mal se apoiavam em bastões improvisados. E, no entanto, todos estavam vivos. A cidade entrou em comoção. As notícias se espalharam com velocidade. A nau Victoria havia retornado. Havia circunnavegado o planeta. Traça especiárias, mas trazia algo ainda mais valioso. A prova viva de que a terra podia ser contornada. Dias depois, a Victoria seguiria para Sevilha, onde seria recebida com honras e onde sua carga seria descarregada. Mas naquele primeiro momento, em Sanlúcar, o sentimento dominante era um misto de alívio, espanto e reverência. As autoridades enviaram mensageiros ao imperador Carlos I para informá-lo do feito. Elcano seria chamado à corte, homenageado, recompensado menos, mas também interrogado sobre cada detalhe da viagem. A sobrevivência era ao mesmo tempo glória e responsabilidade. Enquanto isso, a Victoria repousava nas águas tranquilas do porto, balançando suavemente como se finalmente pudesse descansar. Cada homem que passava por ela observava com respeito. A nau, tão pequena diante da imensidão que enfrentara a tornar-se símbolo do impossível. Um monumento vivo da tenacidade humana. Os sobreviventes, abrigados e alimentados, começaram a recuperar forças. Alguns não conseguiam dormir, acostumados a anos de vigília e medo. Outros acordavam no meio da noite, atordoados, achando-se ainda no convés no meio de uma tempestade. O corpo demorava a entender que estava seguro. Reuniões começaram a ser organizadas. Perguntas eram feitas.
Documentos eram preparados. Cartas eram escritas para famílias que por anos acreditaram ter perdido seus filhos, maridos e irmãos. A dor do reencontro com a realidade era tão intensa quanto a alegria da chegada. A história da Victoria estava longe de terminar naquele porto. Seu impacto ecoaria por séculos. Mas naquele momento, o que existia era a humanidade crua da cena. Homens transformados pela viagem mais difícil da história. Uma nau que sobrevivera além do concebível e um mundo que começava a compreender que nada seria igual dali em diante. A circunnavegação do globo não era apenas uma prova geográfica. Era a prova de que o espírito humano podia atravessar limites materiais, culturais e psicológicos que antes pareciam intransponíveis. O planeta, enfim, havia sido compreendido como um todo, e a Victoria menos silenciosa, cansada, triunfante, havia sido a ponte entre mundos. A chegada da Victoria a Sanlúcar marcara um momento histórico, mas a travessia final até Sevilha carregava um simbolismo ainda mais profundo. Era como se a nau, após circundar o planeta, regressasse ao ponto onde o sonho começara menos um retorno ao ventre da própria história. A viagem pelo rio Guadalquivir seria lenta, quase cerimonial, guiada pela maré, pelo tempo e por emoções que nenhum sobrevivente conseguia verbalizar completamente. A brisa que deslizava sobre o rio era suave, acariciando o casco castigado da Victoria como se o reconfortasse. Os sons da terra firme, pássaros, folhas se movendo, os chamados distantes de trabalhadores ribeirinhos, pareciam irreais. Após anos ouvindo apenas o rugido dos mares e o açoite das tempestades, a sinfonia terrestre era um bálsamo, algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que os homens precisaram reaprender a escutá-la. A cada curva do rio, pequenas embarcações aproximavam-se para observar o navio lendário. Pescadores, mercadores, camponeses, famílias inteiras remavam até onde podiam, maravilhados com a visão da nau. As histórias já haviam começado a se espalhar. Dizia-se que aquele era o navio que havia dado a volta completa no mundo, um feito que muitos sequer conseguiam conceber. Alguns faziam o sinal da cruz, outros levantavam chapéus em sinal de reverência. A tripulação da Victoria, agora reduzida a um punhado sobrevivente, observava tudo com olhos emocionados. Estavam fracos, magros, com a pele manchada pelo sol e pela doença. Mas seus olhares carregavam algo raro. O peso de uma experiência que ninguém mais na Terra havia vivido. Eles tinham visto tudo, os extremos da vida, da morte, da coragem, da crueldade, da beleza do mundo. Ao entrarem em Sevilha, a cidade entrou em alvoroço. A população correu para as margens. O som dos sinos ecoou pelos bairros. Autoridades e comerciantes apresaram-se até o porto. Muitos que haviam perdido familiares na expedição foram ao encontro da nau com esperança e temor. Era uma mistura de alegria e luto, pois cada sobrevivente representava dezenas de ausentes. O sol da tarde iluminava a Victoria de um modo que parecia quase simbólico, destacando cada remendo, cada cicatriz, cada pedaço de madeira marcado pela água salgada. A nau parecia menor do que muitos imaginavam, quase modesta, e isso tornava sua conquista ainda mais impressionante. Era difícil acreditar que aquele corpo frágil havia resistido ao planeta inteiro. Quando finalmente atracou, o momento foi quase ritualístico. Os sinos da catedral tocaram mais uma vez. Os sobreviventes foram recebidos como espectros retornados da morte, como testemunhas de um segredo que poucos ousariam sondar. Havia lágrimas, abraços, exclamações. Mulheres desmaiaram ao reconhecer parentes. Homens choravam abertamente. Crianças escondiam-se atrás das saias das mães, observando aquelas figuras magras e queimadas como se fossem heróis de lenda. Juan Sebastián Elcano permaneceu firme, mas havia uma vulnerabilidade silenciosa em seus olhos. Ele sabia que o capítulo mais difícil, enfrentar o peso da jornada menos ainda, estava por vir. Não o peso físico, mas o histórico. Ele seria convocado para contar tudo ao imperador Carlos I, o mesmo soberano que autorizara a expedição que mudaria para sempre os rumos do mundo. Nos dias que se seguiram, enquanto a tripulação se recuperava lentamente, Sevilha transformou-se em um palco de conversas, rumores e celebrações. As ruas fervilhavam com histórias da expedição, sobre a morte de Magalhães, a descoberta do Estreito, a travessia impossível do Pacífico, a batalha em Mactan, a fuga da vigilância portuguesa e a sobrevivência milagrosa ao Índico e ao Cabo da Boa Esperança. Comerciantes observavam, fascinados, os barris repletos de cravo. O cheiro exalado pela carga era tão intenso que se espalhava pelas ruas próximas ao porto. A especiaria era valiosa a ponto de transformar a viagem inteira em um empreendimento economicamente vantajoso. Apesar das perdas humanas devastadoras, era irônico, mas real. Muitos daqueles homens haviam arriscado tudo por aromas que agora inundavam o ar, como se o mundo inteiro tivesse sido comprimido dentro daquela nau. Enquanto isso, a corte preparava-se para receber Elcano. A jornada até Valladolid, onde o imperador se encontrava, seria marcada por honras, mas também por questionamentos.
A expedição havia cumprido seu objetivo de provar a circunnavegação. Mas Magalhães havia morrido, a frota perdera 4 dos 5 navios, e apenas um punhado de homens retornara vivo. O feito era colossal mas as cicatrizes, profundas. No caminho até a corte, Elcano foi recebido com pompas e festas em várias cidades como se fosse um herói de guerra. Ele, porém, carregava no olhar o peso da responsabilidade. Cada aplauso lembrou-lhe dos mortos. Cada celebração contrastava com o sofrimento vivido, e cada saudação reforçava a sensação estranha de que ele era apenas instrumento de uma obra maior. Quando finalmente chegou ao palácio, foi recebido com extremo respeito. O imperador Carlos e ouviu atentamente seu relato que se estendia por horas detalhando cada tormenta, cada batalha, cada decisão crítica que garantiu a sobrevivência da Victória. O monarca, jovem, mas politicamente astuto, percebeu imediatamente a magnitude do feito. A jornada havia ampliado o mundo conhecido, trazido riqueza, fortalecido Castela e marcado para sempre a história da humanidade. Carlos I concedeu a Elcano um escudo de armas com a inscrição Primus circumdedis me. Foste o primeiro a me circundar. Era um reconhecimento histórico, quase mítico, transformando o capitão da Victória em símbolo de uma era de descobertas sem precedentes. Mas enquanto Elcano recebia honrarias, a Victória preparava-se para outro tipo de destino. A nau, tão resistente e ao mesmo tempo tão ferida, menos fora levada para inspeção. Especialistas, carpinteiros, mestres de estaleiro, navegadores experientes examenovam-na com um olhar atento. Cada tábua, cada prego, cada costura era analisada. As conclusões eram unânimes. Aquilo era um milagre de madeira. A força que ela preservara, mesmo após tantos anos de tormentos, era incompreensível para muitos. Porém, a Victória não voltaria ao mar. Seu destino não era enfrentar novas tempestades, mas tornar-se memória. E ainda assim, essa memória ganharia vida de um modo inesperado. Para contar sua história era preciso registrar tudo menos cada detalhe, cada trecho da viagem. É nesse ponto que Antonio Pigafetta, o cronista italiano que sobrevivera à epopeia, torna-se personagem fundamental. Seu diário meticuloso e sensível descrevia com precisão extraordinária a geografia, os povos, as batalhas, os sofrimentos, os experimentos naturais e todas as nuances da jornada. Pigafetta dedicava-se a organizar suas anotações e ampliar trechos a partir da memória. Ele sabia que seu trabalho seria a ligação entre a experiência vivida e o entendimento das gerações futuras. Sem ele, a travessia da Victória seria apenas rumor, lenda, fragmento. Com ele, tornava-se um testemunho global. No porto de Sevilha, enquanto isso, o casco da Victória permanecia à vista. Pessoas vinham de longe para vê-la. Era como visitar um monumento requiem instalado, não uma estátua, mas uma sobrevivente real, palpável, que havia enfrentado o mundo. Turistas, curiosos, marinheiros, poetas e filósofos aproximavam-se dela para sentir o cheiro das madeiras e das especiarias, para imaginar o som das ondas que haviam golpeado suas laterais, para tentar compreender o milagre de sua resistência. A cada dia, a cidade murmurava novas versões da história. Cada morador tinha um detalhe a acrescentar, real ou imaginado. Era o nascimento de um mito. E a nau, tão pequena comparada aos grandes galeões, transformava-se no símbolo máximo da expansão humana. Os tripulantes sobreviventes começaram a recuperar as forças. Alguns voltaram para suas famílias. Outros vagavam pela cidade, ainda atordoados, como se a vida cotidiana fosse estranha demais. A comida parecia rica demais. As camas, macias demais. Os sons, familiares demais. Muitos precisaram de semanas para se ajustar. E entre todos os sobreviventes, Pigafetta foi o que mais se dedicou a preservar o significado da viagem. Ele escrevia noite adentro, registrando tudo com precisão humilde e apaixonada. Sabia que seu diário seria lido não apenas por governantes, mas por navegadores, estudiosos, líderes religiosos, cientistas e sonhadores. A jornada que a Victória realizara não era apenas territorial. Era filosófica. Ela demonstrara que o planeta era um círculo imenso, mas navegável, que continentes antes considerados isolados estavam ligados por mares, que a humanidade era mais diversa e complexa do que qualquer europeu imaginara. E, acima de tudo, demonstrara que o espírito humano embra fragile possuía resiliência inimaginável. Com o tempo, o retorno da Victória deixou de ser apenas uma notícia para se tornar um marco histórico. A Espanha buscou capitalizar o feito politicamente. Portugal reagiu com desconforto. Outros reinos observaram com atenção. O mundo, antes enorme e fragmentado, começava a estreitar-se. Não fisicamente, mas culturalmente. Rotas globais surgiram a partir do feito. Economias transformaram-se. A ideia de globalização, menos ainda sem esse nome, menos começava a ganhar forma.
e a Vitória tornava-se símbolo de tudo isso. Com o passar dos meses, a nau permaneceu em Sevilha, silenciosa, mas sempre rodeada por visitantes. Cada marca em seu casco era a lembrança de uma tempestade, de uma guerra, de um sacrifício. Cada vela remendada era prova de uma batalha vencida. Ela era museu e relíquia ao mesmo tempo. Mas, como tudo no mundo, também ela sofreria com a passagem do tempo. A madeira, exposta ao clima, começou a deteriorar-se. Remendos não eram eternos. Algumas peças foram substituídas, mas jamais poderiam replicar a originalidade do navio. A Victoria lentamente desfaz-se, não por descuido, mas porque nenhum artefato vivo dura para sempre. E, paradoxalmente, essa deterioração só aumentava sua aura mítica. O navio real desaparecia, mas o símbolo crescia. Longo após sua madeira ter se desfeito, sua história permaneceria viva em diários, mapas, monumentos, livros, pinturas e memoriais. A Vitória havia concluído o impossível. Não apenas circunnavegar o globo, mas transcender sua própria existência física. A jornada não terminava, apenas se transformava. A história da Vitória se espalhava pela Europa como fogo em palha seca. Não era apenas uma notícia, menos era uma revelação. Cartógrafos redesenhavam mapas, cronistas escreviam tratados, navegadores reuniam-se em tavernas, discutindo cada trecho da rota percorrida. A ideia de que o mundo podia ser contornado deixava de ser teoria para se tornar a prova viva. E essa prova, por mais improvável que parecesse, vinha de uma nau pequena, desgastada, que mal conseguira completar o trecho final da jornada. A influência da expedição crescia a cada semana. Governantes, acadêmicos e comerciantes dedicavam horas a debater as implicações do feito. O mundo deixava de ser um mosaico desconexo de terras e mares isolados, tornava-se um organismo contínuo, interligado, com rotas que atravessavam continentes e oceanos. Pela primeira vez na história, alguém havia criado um mapa real da totalidade do planeta. E isso transformaria não apenas economias e impérios, mas a própria imaginação humana. No entanto, enquanto o mundo intelectual e político fervilhava, a vida cotidiana em Sevilha seguia um curso mais íntimo e emocional. Os sobreviventes, aos poucos, tentavam retomar a normalidade menos, mas nada era normal para quem atravessara a morte tantas vezes. As ruas estreitas, os cheiros familiares, o barulho de crianças correndo, o som dos sinos, tudo parecia diferente, como se eles olharam para a cidade de um ângulo que ninguém mais podia compreender. Alguns sobreviventes, ainda fracos, caminhavam apoiados em bengalas improvisadas, vagando pelas ruas com passos lentos. Recebiam cumprimentos, saudações, abraços de desconhecidos. Havia gratidão e assombro nos olhares que recebiam. Para muitos moradores, ver aqueles homens era como ver testemunhas vivas de um milagre. Mas havia também silêncio, um silêncio cheio de memórias difíceis. Muitos sobreviventes acordavam no meio da noite, revivendo tempestades, gritos, o balanço alucinante das ondas. Outros sentiam culpa pela sobrevivência, lembrando dos amigos que haviam ficado para trás, enterrados em ilhas remotas ou nas profundezas do mar. Cada um carregava um fantasma. A corte espanhola continuava interessada nos detalhes da viagem. O diário de Pigafetta tornara-se essencial, e o cronista era procurado por estudiosos de todas as partes. Suas páginas, escritas com precisão quase científica e sensibilidade quase poética, tornavam-se um espelho humano da jornada. Ele descrevia povos de culturas desconhecidas, rituais, línguas, costumes, paisagens e fenômenos que nenhum europeu jamais imaginara. Sua obra seria no futuro considerada um dos documentos mais valiosos da história da exploração marítima. Enquanto Pigafetta se dedicava à escrita, Elcano lidava com responsabilidades políticas. Era homenageado em cerimônias, premiado, entrevistado por autoridades e pressionado por diferentes facções. Todos queriam algum fragmento da glória da expedição. Castela buscava fortalecer sua posição como potência marítima. A Igreja desejava interpretar o feito como manifestação da vontade divina. Comerciantes sonhavam com novas rotas e lucros. E discretamente Portugal observava tudo com desconforto. A tensão entre os reinos ibéricos era antiga, marcada por rivalidade, conquistas e tratados que dividiam o mundo. A circunnavegação realizada pela Victoria colocava novas cartas sobre a mesa. O planeta parecia menor e ao mesmo tempo mais valioso do que nunca. Para os marinheiros, porém, tudo isso era ruído distante. Eles viviam o impacto físico, psicológico e emocional da jornada. Muitos tinham dificuldades para comer, acostumados a rações escassas e degradadas. Outros sofravam com dores constantes nos ossos, causadas pela desnutrição prolongada. E alguns haviam perdido dentes demais para mastigar alimentos sólidos. A cidade organizou cuidados médicos, herbas, sopas, descanso. Mas o corpo humano leva tempo para reaprender
O que é viver sem lutar pela sobrevivência? Havia também o reencontro com famílias. Um momento ao mesmo tempo sublime e devastador. Muitos voltavam para casas onde eram considerados mortos. Crianças que haviam sido bebês quando partiram agora caminhavam e falavam. Viúvas reencontravam maridos que acreditavam perdidos para sempre. E famílias que aguardavam ansiosamente viam apenas estranhos magros, queimados e marcados pelo mar. Em uma pequena casa próxima ao porto, uma mãe abraçou o filho sobrevivente com tamanha força que parecia querer impedir que o mundo o levasse novamente. Em outra rua, uma mulher desabou ao receber notícia de que seu marido não retornaria menos, e um dos sobreviventes levou até ela um objeto que o marinheiro morto carregava na expedição. Esses reencontros eram laços de dor e esperança entrelaçados. Enquanto isso, a Vitória repousava em águas tranquilas, cercada por curiosos e estudiosos. Era examinada dia após dia como um artefato raro que precisava ser observado antes que o tempo o consumisse. Mestres carpinteiros tocavam madeira com respeito, murmurando em voz baixa sobre como ela havia sobrevivido tanto tempo em mares tão hostis. A nau parecia respirar. Seus mastros, embora desgastados, ainda erguem-se como testemunhos silenciosos de sua valentia, e no entanto o fim físico da Vitória aproximava-se. A madeira deteriorava-se rapidamente. A combinação de sal, sol e anos de desgastes internos tornara-se irreversível. Algumas partes podiam ser substituídas, mas isso apagaria sua autenticidade. Outros sugeriam preservar apenas peças específicas. E havia quem defendesse de lá onde estava, aceitando que, como tudo no mundo, ela deveria seguir o curso natural da deterioração. A decisão foi difícil, debatida em conselhos e tavernas, entre marinheiros e autoridades. Mas uma verdade silenciosa pairava sob todas as conversas. A verdadeira Vitória não era a soma de suas tábuas, mastros e velas. Era o percurso que havia realizado. Era a história que carregava. Era o impacto que gerara. Sua matéria-prima era o tempo vivido, não a madeira em si. Ainda assim, antes que o navio perdesse completamente sua forma original, artistas foram chamados para descê-lo, retratá-lo, registrá-lo em gravuras e pinturas. Queriam perpetuar sua imagem. Sabiam que no futuro apenas reconstruções, réplicas e descrições sobreviveriam. E cada detalhe era precioso: o ângulo do casco, a forma do convés, a proporção dos mastros, os remendos feitos durante a travessia, tudo isso se tornaria parte da história. A presença da Vitória na cidade transformou Sevilha em centro mundial de debate sobre navegação. Estrangeiros viajavam semanas para ver o navio. Aulas eram dadas baseadas nas observações da nau. Jovens aprendizes estudavam seu formato e tentavam imaginar como ela enfrentara o Pacífico. A Vitória tornou-se escola, museu, relíquia e símbolo. Enquanto isso, Elcano vivia a outra face da glória. Depois das homenagens vieram as expectativas. Queriam que ele comandasse novas expedições. Queriam mais descobertas, queriam mais riquezas, e embora parte dele desejasse retornar ao mar, outra parte, talvez mais profunda, sabia o peso que a primeira jornada havia deixado em seus ossos. Ele carregava o orgulho legítimo de ter completado a primeira volta ao mundo, mas também sabia que havia sobrevivido por uma combinação improvável de decisões difíceis, sorte extrema, coragem coletiva e sacrifícios irreparáveis. Durante longas noites, enquanto a cidade dormia, Elcano caminhava à beira do Guadalquivir, observava o reflexo das luzes nas águas, tocava o ar fresco com mãos marcadas, e pensava nos amigos perdidos, nos rostos que desapareceram no mar, no som das ondas do Pacífico, no estreito gelado da Patagônia, nas tempestades, nas derrotas, nas vitórias, nas lágrimas, nos gritos, nas orações sufocadas pelo vento. Pensava também na própria natureza do planeta. Ele e seus homens haviam circundado a Terra. Isso significava algo imenso, algo íntimo e imensurável. Significava que o mundo era finito, mas vasto. Significava que todas as terras, por mais distantes que fossem, estavam ligadas por mares invisíveis. Significava que o ser humano podia ir mais longe do que imaginava. Esse pensamento o perseguia com uma mistura de maravilha e medo. Porque, agora que sabiam que o impossível era possível, novos impossíveis surgiriam, e cada geração ousaria mais do que a anterior. A Vitória havia iniciado algo que ninguém poderia deter. Meses depois da chegada da nau, Sevilha recebeu visitantes de outros reinos interessados em relatar oficialmente sua viagem. Vinham delegações francesas, italianas, germânicas, flamengas. Cada uma levava consigo perguntas, descrições, testemunhos. Queriam entender como a nau resistira, como os homens sobreviveram, como os navios se perderam,
como o mundo se revelou. A narrativa se espalhava como ouro, e com o tempo transformava-se em mito. Havia exageros, fantasias, versões distorcidas. Alguns descreviam a Vitória como um navio gigantesco, quando na verdade era modesta. Outros atribuíam milagres ao percurso. Alguns diziam que a morte de Magalhães havia sido vingada por espíritos do mar. A imaginação popular fazia seu trabalho inevitável. E apesar de todas as distorções, algo permanecia intacto. O respeito. O profundo respeito por um grupo de homens que, sem intenção de criar um mito, criaram. Com o tempo, a nau realmente começou a se desfazer. Partes de sua madeira eram retiradas para preservação. Algumas tábuas foram enviadas para coleções privadas. Outras foram incorporadas a relicários religiosos. Algumas foram transformadas em cruzes, símbolos de fé e coragem. E assim, aos poucos, a Victoria espalhava-se pelo mundo. Não apenas em memória, mas cada fragmento tornava-se relíquia, cada pedaço transformava-se em testemunha, cada tábua era um eco de um mar distante. E foi nesse contexto que as primeiras reconstruções artísticas começaram a surgir. Desenhos, pinturas e modelos em miniatura buscavam recriar a imagem da Vitória. Estes registros seriam essenciais para que, séculos depois, novas versões físicas fossem construídas em museus, permitindo que pessoas do futuro pudessem ver com os próprios olhos uma réplica do navio que mudou o mundo. Mas durante anos, a verdadeira Vitória permaneceu viva na memória coletiva, muito além da madeira que se deteriorava. Os sobreviventes, cada um à sua maneira, tentavam seguir adiante. Alguns se estabeleceram em Sevilha, outros retornaram às suas cidades natais. Alguns casaram, outros se isolaram. Todos, porém, carregavam dentro de si o mar não como paisagem, mas como cicatriz. A vida terrestre parecia pequena para quem havia enfrentado o planeta. E em certos dias, quando o vento soprava do sul, trazendo o cheiro salgado do oceano, muitos deles fechavam os olhos e eram transportados de volta ao convés da Vitória. De volta às noites estreladas no Pacífico, aos gritos das tempestades, ao silêncio absoluto das calmarias mortais, aos rostos que se perderam nas ondas. A viagem nunca acabava realmente. O feito havia transformado não apenas eles, mas todos que ouviriam sua história. A circunnavegação da Vitória seria para sempre um marco na história da humanidade, um divisor entre eras, um antes e um depois. E o mundo, agora maior e mais pequeno, mais próximo e mais misterioso, começava a orbitar ao redor de uma nova verdade. Era possível chegar a qualquer lugar. Bastava navegar. Com o passar dos anos, a história da Vitória deixou de ser apenas um acontecimento recente para transformar-se em legado. O tempo, como faz com todas as grandes epopeias humanas, começou a selecionar, polir e engrandecer certos detalhes, enquanto obscurecia outros. A expedição, originalmente concebida como empreendimento comercial e geopolítico, tornava-se menos aos poucos um símbolo de transcendência humana, um gesto audacioso que ultrapassava a lógica material de sua época. Na Espanha, a memória da viagem passou a ser celebrada em mapas oficiais, tratados científicos, sermões religiosos e relatos poéticos. O feito era usado como prova da grandeza da monarquia, do avanço da navegação e da coragem dos homens ibéricos. Mas nas entrelinhas dessas narrativas oficiais, ecoavam outras histórias. A dor dos que não retornaram, o sacrifício dos marinheiros anônimos, as tensões internas, as perdas incalculáveis, e ao centro de tudo, a pequena nau que resistiu ao mundo. A Vitória, já muito deteriorada, ganhava status quase espiritual. Algumas madeiras de seu casco eram preservadas como relíquias, outras transformadas em artefatos religiosos, como se nelas existisse um fragmento das vastidões que a nau atravessara. Em cada pedoco havia ecos do Pacífico silencioso, do Índico furioso, da Patagônia gelada, dos ventos traiçoeiros do Cabo da Boa Esperança, e acima de tudo do peso emocional carregado por cada homem que nela navegou. Ao redor do porto de Sevilha, visitantes vinham exclusivamente para ver o que restava dela. Mestres de estaleiros apontavam para a nau com reverência, como se estivessem diante de um professor mudo. Jovens aprendizes subiam no convés para tocar a madeira, tentando imaginar o som do mar batendo contra suas tábuas. Literatos escreviam versos inspirados por sua resistência. E velhos marinheiros, ao vê-la de longe, tiravam os chapéus em respeito. Com o tempo, porém, a deterioração tornou-se irreversível. Não havia tecnologia capaz de preservar o navio indefinidamente. O próprio conceito de restauração ainda estava em seus primórdios. E a Vitória, como todos os navios de madeira expostos ao clima, ao tempo e à maresia, começou a se desfazer. Primeiro, pequenas tábuas soltaram-se. Depois,
Partes inteiras do convés cederam, mastros enfraquecidos precisaram ser desmontados para evitar acidentes. Alguns lamentaram profundamente a perda física da nau. Outros entenderam que sua destruição fazia parte do ciclo natural. E havia ainda aqueles que acreditavam que a Victoria nunca realmente desapareceria, que sua essência residia não no casco, mas no que ela havia provocado, uma mudança profunda na percepção humana sobre o planeta. Um dia, inevitavelmente, a maior parte do navio deixou de existir. O que restava foram fragmentos guardados em igrejas, palácios e coleções privadas, desenhos, relatos, maquetes e, sobretudo, memórias. Mas para quem viveu a expedição, a verdadeira Victoria continuava no mar, em cada onda que cruzaram, em cada tormenta sobrevivida, em cada estrela que observaram, em cada despedida, em cada reencontro. Enquanto isso, a vida dos sobreviventes seguia caminhos diferentes. Juan Sebastián Elcano, agora figura célebre, recebeu honrarias, mas também responsabilidades. Ele foi convocado diversas vezes para discutir novas expedições, aconselhar navegadores e servir a coroa em missões diplomáticas e técnicas. Apesar de sua fama, Elcano carregava na alma cicatrizes invisíveis, menos cicatrizes que apenas quem enfrentou o mundo inteiro poderia compreender. Ele nunca esqueceu os homens que perdera. Nunca esqueceu Magalhães, cuja visão inicial abrira caminho para tudo. Nunca esqueceu o terror silencioso do Pacífico, nem o frio cortante da Patagônia, nem o cheiro insuportável do escorbuto, nem a fome que corroía ossos, nem a luz suave do amanhecer sobre ilhas desconhecidas. A memória da expedição era sua honra e sua tortura, e anos depois a história reservaria para ele um destino irônico, menos morrer no mar comandando outra expedição. Mas essa já é outra história. Pigafetta, por sua vez, dedicou-se intensamente à escrita. Trabalhou em seu diário durante anos, aperfeiçoando trechos, acrescentando detalhes, organizando informações com a paciência de um artesão da memória. Seu relato tornava-se obra de referência global, descrevendo com lirismo e precisão científica a circunnavegação da Victoria. Graças a ele, gerações futuras conheceriam não apenas fatos, mas emoções, encontros, culturas, paisagens e dores. Seu manuscrito seria copiado, traduzido, estudado e admirado. Pigafetta, tão silencioso durante a viagem, tornava-se, em retrospecto, a voz que jamais se apagaria. Outros sobreviventes escolheram caminhos mais simples. Alguns casaram e tiveram filhos, vivendo vidas pacatas longe do mar. Outros voltaram à navegação, não por ambição, mas porque o mar se tornara parte de sua identidade. Um ou outro enriqueceu com o pagamento pela viagem, mas a maioria manteve condições modestas. Nenhum deles jamais voltaria a viver algo sequer semelhante à epopeia da Victoria. Com o passar das décadas, o impacto da expedição tornou-se mais evidente. Ela mudaria o comércio global, abriria novas rotas, criaria interesse por territórios antes ignorados, despertaria curiosidade científica e incentivaria novas expedições. O mundo antes grande demais tornava-se mais próximo. Guerras seriam travadas pela posse de rotas marítimas. Impérios cresceriam e cairiam motivados pelo comércio de especiarias. Mapas se expandiriam. O oceano deixaria de ser apenas fronteira, menos tornar-se estrada. Séculos depois, estudiosos identificariam a circunnavegação da Victoria como o início simbólico da globalização. Não uma globalização moderna, mas a primeira teia de conexões planetárias. A partir da Victoria, o mundo começava a se olhar, se reconhecer, se conectar. E tudo isso por causa de um punhado de homens em um navio que hoje seria considerado pequeno demais para aventuras tão vastas. A história, porém, ainda guardava uma última camada de significado, uma camada que não estava nos livros de contabilidade nem nos tratados reais, mas nos corações dos que viveram o retorno da nau. Para os habitantes de Sevilha, para as famílias que reencontraram seus amados, para os que receberam notícias de perdas irreparáveis, para os marinheiros que sobreviveram à travessia e para aqueles que os ouviram narrar suas experiências, a Victoria não era apenas um símbolo histórico, era um lembrete vivo do poder e da fragilidade humana. Era a prova de que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. Era a confirmação de que o mundo, por maior que seja, pode ser atravessado por força de vontade, engenho e sacrifício. E era, finalmente, o testemunho de que não existe empreendimento humano que esteja isento de perdas, mas que algumas conquistas justificam as cicatrizes que deixam. Ao longo dos séculos, artistas representariam a jornada de inúmeras maneiras. Pintores retratariam tempestades épicas. Poetas exaltariam o espírito dos navegadores. Historiadores reconstituiriam rotas. A literatura romântica transformaria a Victoria em personagem. E o público, de diferentes épocas, redescobriria a história com novos olhos, reinterpretando-a conforme as paixões e medos de cada geração. Mas sempre, em qualquer versão,
permaneceria a mesma essência. A Victoria era mais do que um navio. Era uma ideia, um impulso humano primordial, uma síntese de tudo que somos, frágeis, determinados, curiosos, temerários, capazes de gestos de grandeza e de erros terríveis. E por ser tudo isso ao mesmo tempo, tornou-se eterna. Mesmo quando sua madeira desapareceu, a Victoria continuou navegando não sobre ondas, mas sobre as páginas da história e da imaginação humana. E talvez seja este o maior triunfo da jornada, não a volta ao mundo em si, mas o fato de que, séculos depois, ainda falamos dela com a respiração suspensa, com admiração, com respeito, porque entendemos que ali, naquela travessia, naqueles homens, naquela nau que parecia destinada a fracassar, e, no entanto, persistiu, algo de profundamente humano aconteceu, algo que revela a grandeza e a vulnerabilidade de quem somos, algo que nos lembra que o mundo pode ser atravessado menos, mas que cada travessia nos atravessa também. E assim, mesmo depois de desaparecer fisicamente, a Victoria permanece. Em livros, em museus, em réplicas, em sonhos. Permanece como memória coletiva, como prova de que o impossível pode ser enfrentado, como testemunho de que o mar é mais do que água e vento. É um espelho da alma humana. Ninguém que contemple sua história permanece o mesmo. E essa, talvez, seja sua verdadeira circunnavegação. Uma viagem eterna pelas mentes e corações daqueles que se permitem ouvir o chamado das ondas. Porque enquanto houver seres humanos capazes de olhar para o horizonte e imaginar o que existe além, a Victoria continuará viva. E continuará navegando.